Olá e seja bem-vindo à nossa aula 3, né, a terceira aula aí do nosso curso sobre autoimagem, mas agora a parte 2. E quero estar compartilhando aqui agora com você o meu slide para que a gente fale um pouquinho mais sobre essa questão de ter a mente de Deus, de quem nós somos na verdade, né? Porque aqui nós falamos sobre ter a mente de Cristo. Ou seja, para que a gente perceba as coisas, inclusive quem nós somos, perdão, inclusive quem nós somos, da maneira correta, conforme Deus nos enxerga. E aí o ponto em questão é quem nós somos na mente de Deus. Então nós vemos aqui, em Gênesis 1, 26 e 27, Gênesis 2, versículo 7 e 15, que o Senhor, ele nos criou imagem e semelhança dele. E aí, né, o sistema conseguiu fazer com que muitos irmãos acreditassem que esse fato de ser imagem e semelhança, se refira apenas ao aspecto físico. Deus ele é bonito, né? Ele tem uma cabeça, ele tem nariz, olhos, boca, tudo certinho, porque a Bíblia diz, né, que Deus fala, então ele tem boca. Então a Bíblia diz que Deus ele coloca os seus pés, né, no escabelo, e então ele tem pés, se ele tem pé, a gente entende que ele tem perna, enfim, ele estende o seu braço, né? Então Deus tem braço, sendo que desconsideramos, quando interpretamos dessa forma, o antropomorfismo, que é o ato de apresentar, né, ou atribuir, melhor dizendo, características humanas àquilo que não é humano. Então, é uma forma de expressão para que a pessoa entenda melhor a ação da ação que está ocorrendo, né? Então, como que a gente poderia expressar um mover de Deus, né? Essa dinâmica de movimentação de Deus, de uma maneira clara ao ser humano, apresentando de uma forma como se ele tivesse membros humanos. Mas aí, como que se isso é uma realidade, como é que seria isso? O pé do Senhor está lá em Plutão, né? A cabeça está lá em Netuno, é mais ou menos assim. E a gente sabe que a realidade de Deus não é essa. Jesus ele falou para a mulher samaritana, eu acho, que Deus é espírito. Então, não tem aquela coisa de separação e tal. Né? Deus está presente, 100% da sua presença, em 100% de todo lugar. Não tem uma parte de Deus que está em um lugar e outra parte que está em outro lugar. É só uma forma, né? E a Bíblia tem várias, inúmeras figuras de linguagem, é só uma forma de comunicar algo para que fique mais entendível, para que fique mais claro para o ouvinte. Porque o ouvinte é o quê? O ouvinte é um ser humano. Então, inclusive, nós temos aqui, eu não lembro exatamente, tem uma outra linguagem, acho que é antropopatia, depois você vê direitinho. Deixa eu ver aqui agora. Onde são atribuídas características emocionais. Antropopatia. A quem não é bem assim, né? A quem não tem exatamente as mesmas emoções, mas é de uma maneira da gente conseguir entender, né, o que está ocorrendo dentro de um ser que não trabalha exatamente com as emoções humanas, mas para a gente conseguir alcançar um pouco mais do que está ocorrendo dentro desse ser. Então, ó, antropopatia, tá aqui, ó, atribuição de características ou sentimentos humanos. É exatamente isso. Esse ponto da características mais dentro da parte de sentimento, né? Acho que é do grego pathos, né? Então, literalmente, tendo sentimento humano. Então, quando fala Deus se irou, né? Deus, ele
enfim, né? Inúmeros, inúmeros sentimentos aí que são atribuídos a Deus, e aí para que a gente tenha uma noção. Mas como que funciona isso de fato? Será que realmente, né, Deus ele se ira? Será que tem isso? Será que tem? Como é que funciona isso dentro de uma realidade divina? Então isso vai muito a fundo. É a mesma coisa que você pensar sobre a eternidade de Deus, sobre a onipresença de Deus, sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro, eternamente. Aí a gente pensa, pô, não fica sem graça? Né? Já sei de tudo. Como é que funciona isso? Se a gente for pensar nas características de Deus e na realidade última de Deus, assim, se é que a gente pode falar, eu acho que sobre realidade última, eu acho que falar sobre Deus é algo bem complexo, porque Deus ele está muito acima daquilo que a gente pode alcançar. Né? Paulo ele diz, aquilo que a gente conhece hoje de Deus é só uma parte. Em parte conhecemos, né? Mas em breve conheceremos como ele nos conhece, né? Ele nos conhece completamente. A gente vai conhecer a Deus completamente. A gente vai chegar nesse nível de mentalidade para compreender tudo isso. Mas eu entrei nessa questão aqui para que você saiba, de uma vez por todas, se você vinha carregando essa crença até hoje, que imagem e semelhança não tem nada a ver com características físicas, né? Mas é o que? Você é um ser divino e nós temos isso. Acho que a gente vai falar isso, vou citar aqui os versículos, quando Jesus ele cita, ele fala sobre isso, né? Inclusive, vamos avançar aqui. Ó. Lá a gente vai ver no próximo slide já vai ter. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então a gente vê aqui ó, que a imagem que nós trouxemos foi a imagem do ser terreno, do ser humano, do ser pecador. Por isso a gente tem essa natureza humana. Mas aqui o texto está dizendo o quê? Que assim traremos também a imagem do celestial, colocando para o futuro, porque essa imagem ela vai ser aperfeiçoada a um tal nível que a gente não vai mais ter esse problema com o pecado, com a natureza humana. Então, imagem significa o quê? É você ser parecido. Imagem semelhante, você é parecido. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ó, o último texto, o último versículo, a última referência aqui nesse slide. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, não fala sobre imagem e semelhança, fala sobre imagem exata. Ele é a imagem, é a expressão, né? É a imagem exata do seu ser. Então existe essa diferença. 2 Coríntios 3,18 fala que, você vai estar vendo aqui também dentro das referências, que nós temos essa imagem restaurada e vai nos transformando a imagem do Senhor. Na medida que a gente vai o quê? Aprendendo e buscando, aprendendo e buscando. É graça e conhecimento. Né? A gente recebe graça de Deus. Na verdade, a gente. Acho que até é difícil identificar o que vem primeiro, né? Mas assim, vamos supor, a gente recebe conhecimento, que a gente deve adotar uma certa postura, que a gente deve alcançar um certo nível de ser pessoal. E aí a gente vai em busca disso. Mas para isso a gente precisa de graça, de poder de Deus, porque a gente não consegue produzir frutos que atendam às expectativas de Deus sem a sua presença, sem o seu auxílio. Por isso que a Bíblia chama os frutos, na verdade, os aspectos do fruto de Gálatas 5, 22 e 23, de fruto do Espírito Santo. Porque é algo que vem pela presença do Espírito Santo. Se a pessoa não busca a presença do Espírito Santo, não vai ter. E vai achar muito difícil, muito mais complicado, que já não é fácil, mesmo buscando, mas vai achar muito mais complicado, porque na verdade se torna impossível alcançar, por exemplo, o domínio próprio, né? A paciência, o amor. Por quê? Porque são características que só existem mediante a presença do Espírito Santo. Então, essa imagem, ela foi perdida, trouxemos a imagem do homem terreno pecador, mas agora, isso por influência do pecado de Adão,
Mas agora, por influência de Jesus e do seu Espírito, nós podemos ter essa imagem divina restaurada. E isso, segundo a carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, acontece gradualmente. Até mesmo o livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, se bem me recordo, você vai ver que a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Então é gradual. Cada dia mais, cada vez mais, cada semana, cada ano, cada mês que passa, a gente se torna mais semelhante a Cristo. Na verdade, a gente se torna, digo isso, né? Subentendido está a pessoa que está em frequente busca, investindo continuamente no seu relacionamento com Deus, na presença de Deus e evitando ao máximo se expor a toda espécie de energia e associação que não seja uma energia divina, que não glorifique a Deus, conforme a gente vê em 1 Coríntios 10:31, que diz, portanto, quer coma ou quer beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Em Filipenses 4:8, a gente tem, ó, não pense qualquer coisa, né? Parafraseando aqui, pense aquilo que é positivo, aquilo que é virtuoso, aquilo que é de boa fama, né? Pense em coisas elevadas. Então, toda a orientação de Deus em relação ao nosso corpo, alma e espírito, né, a sede das emoções, a sede da razão, né, o nosso corpo físico, é que a gente coloque todo esse ser integral em contato com boas energias, em contato com aquilo que glorifica a Deus, em contato com aquilo que pertence ao Senhor. Amém? Então aqui, ó, o Senhor, você pega essas duas passagens, reflita sobre essas duas passagens, né? E eu vou dizer aqui qual é a interpretação correta disso daqui, sem sombra de dúvida, né? A Bíblia diz: tenha cuidado, tenha cuidado quando você for ensinar, se você se colocar numa posição de mestre e começar a ensinar a palavra do Senhor, tome cuidado, porque você será mais cobrado. Então, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar sobre um assunto, eu falo, olha, isso daqui eu acredito que é assim, né? Existe uma possibilidade, existem, né, certos ramos, né, de certas crenças, linhas de raciocínio que apresentam essa e essa e essa interpretação. Eu não estou muito bem definido, né? Não estou muito certo sobre qual é a melhor. Quando eu tenho que fazer isso, eu faço. Agora, nesse ponto aqui, como em outros pontos, eu posso dizer com absoluta certeza, mas que você faça a sua busca, a sua análise, tá? Pegando esses dois versículos, né? Como eu estava dizendo, eu posso dizer que é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Nós somos seres divinos. Nós somos seres divinos. Então, você vê em Salmo 82, você vai ver em João, né? Na verdade, em João, Jesus declarando, citando, né, o Salmo 82. Então, eu coloquei aqui esse botãozinho de power porque isso é o que vai te ativar. Isso vai mudar completamente a sua visão sobre aquilo que você pode ou não fazer. Porque o Senhor Jesus ele falou uma coisa muito interessante que a gente deveria refletir, acho que todos os dias sobre isso, que o filho só faz o que vê o pai fazer. Então você pode pegar nas escrituras e ver o que Deus faz, e em algum limite, em algum nível, você faz também. Então Deus ele criou tudo através do poder da palavra. E você também cria. Inclusive a gente tem inúmeras orientações sobre o uso, né, a responsabilidade, o cuidado que a gente deve ter com o uso desse poder, que é o poder da palavra. Então, aquilo que Deus faz, a gente pode olhar e fazer também, num nível, é claro, inferior, porque nós não somos Deus, nós somos deuses, somos seres divinos, imagem e semelhança do Senhor. Então, a gente pode fazer muita coisa e a gente está aí aperfeiçoando. Eu estou, todos nós estamos aperfeiçoando essa maneira divina de viver, né? Nos habituando a isso, porque as crenças que nós temos, né, que nos limitam, elas são muito fortes, são muito arraigadas. Então a gente precisa vencer isso através da repetição das promessas, da realidade da palavra de Deus, né? Conforme a orientação ali de Salmo e de Josué,
né, no livro de Josué, no capítulo 1, que a gente deve meditar dia e de noite. Meditar, que tem origem ali do verbo hagar, né, do hebraico, que significa sussurrar, falar em voz baixa, e não só refletir sobre aquilo ali, né, sobre aquele assunto, sobre aquele trecho ou texto. Então, é um ponto importante para que a gente possa aí transformar a nossa percepção sobre quem nós somos, aperfeiçoando muito essa definição de quem sou eu, né? Quem é você. Então, a gente para por aqui, já são 15 minutos de aula. Voltamos na próxima aula. Deus te abençoe.